Bom, Alex caiu, vamos esperar ele voltar. Enquanto isso, vamos soltar o som aqui também. Aí dá pra... Mas acho que esse som aqui vai dar BO depois. Esse som tem direitos autorais. Então, vamos esperar que ele volte ali. Bom, mas então, vamos aproveitar aqui, vamos ler algumas perguntinhas aqui, enquanto ele não volta. Vamos lá. Agradecer uma pessoa aqui. O Fábio Nunes Cavalcante, que mandou 2 pila aí. Boa noite, um abraço para ti então, Fábio. Vamos pegar alguma outra pergunta aqui que ficou sem responder nesse meio tempo. Que dá para eu responder. O Hamilton Pronsate. Alfredo, os lugares que tu escolhe para acampar são crazy. Afastado de tudo, qual o critério para dormir? Justo esse, afastado de tudo. Que não tenha ninguém para ficar, digamos, não esteja à vista de ninguém. Se eu estou longe de todo mundo, eu estou seguro. Então, esse é o meu critério principal. Então, quanto mais longe dos outros, mais difícil de alguém me achar. Então, o Alex está ali de novo, tomando o matezinho dele, esperando. Já vão jogar na tela aí. Problema resolvido, espero. Continua lá, então. Ainda quer saber do gordinho? Sei lá, não falou no final do romance ali o que foi que deu? Vamos ver lá. Continua da onde tu travou. Então, a último pernoite dessa viagem, acompanhado, sim, digamos que tinha mais que uma pessoa na viagem, foi Enquanto tinha vela. Foi na província de Misiones, no Museu de Elche. Dali, Cristiano voltou para casa e eu segui sentido Foz do Iguaçu. Passei mais uns dias ali na província de Misiones e fui parar lá em Curitiba, que tem um irmão que mora lá. Fui bater lá no meu irmão, que fazia 1000 anos que era para mim ter ido para lá e não tinha ido ainda. E o término dessa segunda viagem para fora do Brasil foi na capital paranaense. Daí de lá eu voltei para casa. E a segunda parte? Vamos lá para o Rutas da América 2. Qual foi o roteiro? Como é que foi? Quem que foi contigo? Show de bola. Então, dando sequência naqueles documentários, voltei para casa mais uma vez, antes de chegar em casa novamente, pensando já na próxima, e já no próximo ano mesmo, emendando todas as férias que eu tenho. A minha mãe fica quase louca, a minha família, porque já fazem 4 anos que eu não passo Natal, virada do ano, essas coisas em casa. E esse vídeo que está passando aí é da viagem do documentário Rutas da América 2, né, que foi a terceira viagem para fora. Aí foi eu e o Eduardo Canan, é um outro amigo meu também, aqui da minha cidade, que faz parte do meu motogrupo também. E a gente acabou rodando um pouco mais de 10 mil quilômetros aí, por uns lugares bem punk, assim, alguns lugares massa. É o estilo de viagem que eu gosto de fazer, então eu fiz toda a preparação da viagem para mim, e ele acabou encarando o desafio de ir junto, e foi com certeza uma viagem dos sonhos para ele também. Aí a gente já dormia na baraca separado, tá? O romance terminou lá com o gordinho. E o que aconteceu? O gordinho tá aí, né? Tu deu uma olhada pro gordinho aí que eu vi agora. Não, tem o técnico de TI aqui, cara, é a produção do vídeo, homem. Tô sabendo. Aí o que aconteceu? Aí a gente saiu daqui da nossa cidade, subimos a Quebrada Mauaca novamente, atravessamos a fronteira em La Quiaca, pegamos um pedaço da Ruta 40, no interior ali, e próximo já a La Quiaca, e saímos em Uyuni. Passei pela segunda vez no Salar,
só que agora com um desafio um pouquinho maior. A gente foi até na Ilha do Pescado, só que no primeiro ano a gente tinha ido até lá e voltado, né? Nesse moto documentário Rutas da América 2, eu fui até na Ilha do Pescado e daí de lá a gente subiu para o norte. A ideia era pegar uns off um pouco antes, mas daí a gente acabou encontrando pessoas que nos orientaram diferente. E em vez de sair em Lica, que é, eu acho que o principal caminho, a gente saiu uma outra comunidadezinha lá, um outro vilarejo chamado Palaia, no meio do nada lá. Aí dessa Palaia a gente foi em direção a Três Cruzes, que fica nas margens do Salar de Coipasa. Pouca gente vai nesse salar, né? Porque o do Uyuni é muito mais famoso. Mas cada um tem as suas belezas, um pouco diferentes um do outro, né? A gente cruzou esse salar de Coipasa já sentido para ir sentido La Paz. E La Paz, foi aquele tombo ali, foi naquele de Coipasa, né? exatamente. Ah, Que ali dá é para ver certo. que é diferente. No de Uyuni dá para ver aqueles losangos desenhados e no de Coipasa não dá porque ele é úmido. Justo por isso que o amigo aí comprou o terreno lá. Eu comprei vários terrenos lá, cara. O que acontece é que eu tive, nesse mesmo dia aí, eu acho que eu caí uns 10 tombos, cara. E tanto é que esse meu amigo que estava junto, ele mandou fazer um adesivo para minha moto, para mim colar na volta, escrito este lado para cima, né? Porque a moto só ficava deitada para baixo. E tem bastante diferença, né? No salário Uni é como se fosse um piso, né? Tu anda bem mais seguro e tem aderência do jogo de pneu e tal. No salário de Coipasa, quando nós chegamos, para quem já pegou essa parte ali de Lica, Palaia, ali, essa região é completamente remota, muito areia, tem um, tem um bom pedaço que passa aí no moto documentário que remete bem o desafio desse tipo de terreno ali, daquela região. E quando a gente chegou no salar lá de Coipasa, que é, se eu não me engano, é o quinto maior em extensão no mundo, não me lembro se é de comprimento ou é de extensão de quilômetros quadrados, mas enfim. Quando a gente chegou lá, felicidade imensa. E daí foi o cabação aqui na frente e entrou fincado lá e já desparamou os cadernos, como diz o outro. Bom, eu não passei por isso lá. Peguei acho que uma época um pouquinho menos molhada do salar. Mas continua lá. Daí, dali a gente foi passar a virada do ano logo para frente, nas primeiros povoadinhos adiante. Passamos o Natal ali. E daí vem uma outra coisa que há muito tempo eu queria ter feito algo assim, e acabou rolando a primeira vez nessa viagem. Eu sempre gosto de deixar, sei lá, uma marca por onde eu passo, tipo, da minha pessoa e tal. Nessa viagem foi a primeira vez que eu fiz isso. Ali eu estava viajando com o Eduardo e ele era muito parceiro, então era como se estivesse sozinho, assim, tudo era 10, tudo era festa, enfim. E eu acabei levando, eu gosto muito de criança, apesar de não ter criança, graças a Deus, mas eu gosto muito de criança e eu via bastante crianças nessas viagens que eu fiz, né? E eu queria deixar uma marca, porque eu acho que as gerações que estão vindo vão ser o futuro para daqui a um tempo. Então eu acabei levando bala, balão e tal, e acabei descobrindo uma tradição antiga ali da Bolívia, acho que o Peru também tem muito disso, que no Natal as crianças ficam desejando suerte na beira da rodovia e esperando um presente ou algo assim. E ali tem uma parte muito emocionante também do moto documentário que a gente parou para entregar esses balões e balas, enfim. E eu me emociono bastante porque a alegria que dava para ver no rosto, nos olhares daquelas crianças era algo surreal, sabe? A alegria de um balão, cara. Aqui no Brasil, se tu dá um balão com uma criança, vai dar risada na tua cara, né? Muitas vezes, né?
E lá, cara, era algo assim, completamente diferente, novo e tal. Foi algo que me marcou bastante. Ali. Foi inspirado em algum outro viajante, que eu já vi também o presidente fazendo isso. Tem aquele outro, que por acaso eu me esqueci o nome agora, mas acho que é Rutas del Inca, Frutas a, del Inca. a viagem dele que ele fez e também foi distribuindo balão por aí na viagem, Acho que é inclusive Eduardo. escreveu É Leite? Leite, o sobrenome desse isso, cara. isso. É, Então, do presidente eu vi depois também, que eu acabei conhecendo o presidente depois dessa viagem. Né? Inclusive, hoje eu viajo com um spot que era dele. Ah, depois eu vi que o presidente também fazia isso, mas eu não tinha conhecimento até então. No livro Rutas Incas, acho que é, do Leite aí, que agora também me fugiu o nome, que eu sou péssimo para lembrar nome. pelo menos você lembrou metade. Mais vergonha para mim que já conhecia ele ao vivo, que eu passei na casa dele quando eu estava subindo lá para Brasília. Ah, então ele pode te xingar, pode te puxar a orelha. Apesar É, que a minha orelha seria mais fácil de puxar, né? Porque até Gustavo. Gustavo Leite. Cristine Leite. Olha, ó, Isso. já montamos a Aí, ficha do cara aí. E eu vi no livro dele. Isso já fazia vários tempos, desde a primeira viagem que eu queria fazer algo assim. Só que eu não tinha chegado no que levar, porque na moto é complicado, questão de espaço, volume, peso e tudo mais. E aí me veio isso aí. E foi algo muito bacana que me marcou. Desde então eu fiz esse final do ano de novo e é algo bem surreal. Para quem tem uma amizade assim mais próxima comigo, que a gente conversa mais vezes, eu comento várias vezes que ali foi o Feliz Natal mais sincero e verdadeiro que eu já ganhei na vida. Tipo, foi emocionante. De uma menininha de uns 6, 7 anos que ela ficou toda sem jeito com os balões e tal, e ficou ali ciscando e não sabia o que dizer, e vergonha e tal. E quando eu estava quase saindo, ela veio e me deu um abraço e me falou em espanhol, né? Feliz Navidad. E me deu um Feliz Natal, assim, cara. Foi o Feliz Natal, o melhor presente que eu já ganhei de Natal nessa vida foi dessa menininha aí. Talvez a gente nunca mais se encontre, né? Mas a vida é uma caixinha de surpresa, não se sabe, né? Dali, isso foi um pouquinho antes de chegar em La Paz. Aí chegamos em La Paz, dia 26, e cruzamos toda aquela maluquice toda lá. Acabei não. Eu tenho um tique, eu não gosto de cidade grande, porque, cara, para quem acompanha alguns vídeos aí do canal, vê que eu me perco a toda hora. Tipo, se eu sair do bairro aqui da minha cidade, eu me perco. Então, eu não gosto de cidade grande, eu gosto de lugar remoto, quanto mais ao ar livre, quanto mais deserto. Não sei porquê, mas desde criança eu tenho uma ficção especial por deserto, assim, sabe? Quanto mais deserto, inóspito e tal, eu não sei o porquê, mas me atrai bastante. Então passamos meio batido La Paz, mas quero voltar lá para, porque eu sei que tem muita coisa bonita dentro lá, mas é um formigueiro, né? Então a é uma minha, loucura. É um dos piores trânsitos que tem. então esse meu trauma, digamos assim, apesar de nunca ter me acontecido nada, tipo em cidade grande, antes que alguém vá pensar, já assaltaram o cara ou já teve acidente e tal, até mesmo em La Paz, que como tu falou, é um trânsito caótico, para mim foi de boa, passei sossegado, só que eu realmente gosto mais da calmaria, tipo, e é por isso que eu viajo bastante nos finais de ano, para fugir da minha rotina, é loucura o ano inteiro. Então eu vou para me encontrar, para me redescobrir nessas viagens, para ficar quanto mais tempo comigo mesmo. Às vezes passo o ano inteiro e eu não tenho tempo de tirar um tempo para mim. Então essas viagens que eu estou fazendo, além de ser um preparatório para algo mais grande, assim, digamos, é algo que é um tempo meu para mim, sabe? E passamos o batido La Paz, seguimos para Coroico, mas não descemos a Estrada da Morte, fizemos um caminho ao contrário, descemos a Coroico pelo asfalto e daí no outro dia acabamos subindo a Estrada da Morte e fomos dormir no Cerro Chalcataia. E a Estrada da Morte não é tão perigosa como eu pensei que fosse, não é tão mortal assim. Até inclusive quando a gente subiu o Chalcataia, estava
deu meio que uma neve lá em cima e tal, tava bem mais perigosa a estrada para subir lá do que na própria Estrada da Morte em si, né? Hoje bastante fluxo da Estrada da Morte foi desviado por essa ruta paralela que foi feito de asfalto ali e tal, então a maioria é ciclista hoje em dia que desce lá Esse e é o tal. perigo, né? Porque os caras descem doido lá. E aí, de dar de frente com um e jogar ele para o morro abaixo ou cair a gente é complicado. Na verdade, eu tinha lido bastante relatos sobre isso, né? E já fui meio prevenido. E como eu fiz toda a questão do planejamento da viagem, eu tinha passado essas recomendações para o meu companheiro que estava junto também, o Eduardo, né? Então a gente estava meio ciente dessa parte do risco. A gente acabou fazendo o percurso, não sei se é o contrário do que a maioria faz, mas a gente acabou subindo em vez de descer a Estrada Morte, né? E não sei se foi acertado ou não, mas a gente acabou saindo de Coroico bem cedinho, né? Saímos de lá bem cedo e pegamos, cara, praticamente toda a Estrada da Morte só para nós. Isso é algo que eu gosto muito, sabe? Esse, eu procuro fugir também, às vezes, de lugares que são muito turísticos, né? Apesar de o ponto alto dessa viagem ter sido Machu Picchu, uh, depois a gente acaba aprendendo também durante essas viagens que às vezes o destino propriamente em si não é o mais importante, mas às vezes o caminho te surpreende, né? E nessa viagem eu acabei vendo muita coisa fantástica. Cerro Chalcataia é um lugar ali bem próximo de La Paz que eu acho que muita gente vai para a Estrada da Morte e passa batida por ele, que às vezes eu fogem relatos desse lugar. E para mim, cara, que gosto de montanha, a questão da neve lá em cima, dormir, acabamos acampando lá dentro daquela pirâmide de vidro, baseado nos vídeos que eu via no teu canal e na troca de experiência que a gente tinha. E foi bom, né? Tua noite lá. Foi boa. O meu amigo, chegamos lá, porra louca, né, cara? 4.000 e lavagem de fumaça de altura. Chegamos lá, só tinha nós, cara. Pensa num. Aquilo lá era um presente, só tinha nós. Pegamos a estrada morte praticamente só para nós. Daí lá em cima também. E só tinha nós lá e nós tava num parque de diversão lá. Cara, caminhamos por tudo. Acho que fizemos uns 1.000 quilômetros lá em cima de a pé. Na volta do ponto mais alto, lá de cima para baixo, o Eduardo já começou a ficar mal. Eu pensei que o homem ia morrer lá em cima. Foi para a baraca, montamos a baraca lá dentro, o cara já desmaiou, não quis jantar e tava mal, mal. Daí acabamos. Era uma altitude, né? Nós tínhamos feito bastante esforço físico e tal, e o homem tava morrendo. Daí acabei dando uns remédios para ele, tomou e dormiu. Depois fui jantar, bem sim senhor e tal. Meu do céu, passei um mal lá em cima, um mal, cara do céu, passei a noite inteira acordado. Ó. O que eu comi de manhã, de meio-dia, de noite, ficou tudo meio por lá. Marquei um território gigante lá de cima. Mas saindo por cima ou por baixo? Ou pelos dois? Não, por cima só. É, Por baixo teve mais gente, né, que acabou marcando lá as suas passagens, é, né? eu marquei lá as 4 vezes durante a noite, tudo nevado lá, e eu tendo que abrir o Tigrão lá e fazer o trabalho lá em cima. Foi complicado. Isso não ficou nos vídeos lá, mas a GoPro à noite é uma bosta. Então, também, eu É, também ia me filmar lá fazendo trabalho sujo, né? ainda bem, Mas, né? mas marquei o território lá. Se mijar, tipo, tu disse que marcou o território, quando tu caga num lugar, então acho que daí tu se aposta da montanha inteira, né? É, mais ou menos. É, não chegou a ser tão grave assim meu problema, né? Porque eu não precisava tirar roupa, graças a Deus, né? Só precisava sair de dentro da baraca, né? Mas tem os seus lados bons, né? Eu tenho certeza que tu é uma pessoa muito observadora, eu tenho certeza que tu ficou encantado com aquela visão de La Paz lá de cima, né? Que é algo que muita gente vai lá e não contempla, né? Por não ficar lá em cima e tal. A visão que se tem de lá de cima à noite é incrível. Eu até vou, vai continuando aí que eu vou colocar um videozinho aqui que tem justa essa parte ali do dia que eu entardeci lá em cima. É Então, bonito. seguindo de lá, a gente acabou. O ponto alto dessa viagem era para ser, não, foi no caso Machu Picchu, né?
A gente saiu para ir até no Peru e fazer ali um pouco do Vale Sagrado dos Incas, né? Que é uma civilização antiga que sempre que eu posso eu fujo um pouco da minha rotina e acabo estudando alguma coisa, ou lendo alguma coisa sobre eles. Apesar de ser muito ruim de memória, então eu tenho que ficar sempre recapitulando, senão me foge bastante coisa. A gente saiu do Cerro Chaucataia, daí voltamos a La Paz e atravessamos, além de Desaguadeiro, para o Peru, né, e seguimos em direção a Cusco. Fomos a Cusco, ficamos uma noite daí num hostel lá, e de lá a gente acabou partindo para Machu Picchu. Ali a gente fez um passeio guiado. Inclusive peguei essa dica peguei algumas dicas no canal do presidente, que daí eu acabei conhecendo nesses meios tempos aí. Acabei pegando algumas dicas e tal. Tem algumas informações encontradas sobre ali também. Cara, ficou assim, digamos, financeiramente ficou até interessante, porque a pessoa que acabou ajudando, não sei se ela ficou com pena da minha cara, de coitado, sei lá, mas acabou dando uma força e a gente conseguiu fazer um tour lá com um preço bem bacana. Agora eu tenho marcado, mas me fugiu o valor. Mas era. Tentamos jogar na ponta da caneta depois, se nós tivéssemos ido de moto, dava elas por elas. Mas jurei por Deus que nunca mais vou ser guiado aí, porque, homem do céu, de moto eu não tenho problema, né? Mas de montanha-russa, esses negócios, cara, eu sou fraco pro estômago, homem. E aquelas vans lá, tá louco, homem. Sai fora, homem. Como eu digo hoje em dia, tá maluco, Murato? Não, nem a pau, não pago mais pra ir naquele trem lá. Que lá é pior que no Beto Carreiro, homem. É complicado. Daí, lá a gente fez o passeio mais econômico possível. Chegamos lá na hidrelétrica, fomos todos de a pé até Águas Calientes e visitamos Machu Picchu no outro dia e voltei. Esse Luiz é um vagabundo. E voltemos a pé também, todo o tempo nos trilhos de trem aí. E de lá a gente desceu para Nazca daí. Ali eu estava em casa de novo, porque saímos da Muvuca. Machu Picchu tem uma Muvuca bastante grande de turismo, turistas e tal. Isso é uma das coisas assim por exemplo, assim, me incomoda um pouco. Tipo, tu chegar num lugar e tem que ficar esperando para tirar uma foto, ou sei lá. Essas figuras marcadas, digamos assim, que tem, não acaba assim tirando um pouco do brilho, pelo menos para mim, né? E ali, depois descemos em Nazca, eu estava em casa de novo, porque uma região que é deserto, né? Então, para mim, quanto mais deserto, melhor. De Nazca, a gente desceu para o Chile, e daí acabamos visitando Cidade Fantasma lá de Humberstone. Depois passamos de novo em São Pedro e já voltamos. Daí de São Pedro acabamos voltando para casa. Antes de chegar em Calama, uns 150 quilômetros antes, a moto do Eduardo começou a passar mal, a Teneré dele. Começou a apresentar um problema, falhava e não passava de 40, 50 por hora. E a gente foi descobrir depois que ela começava a fazer isso sempre quando a gasolina estava indo, tipo assim, para os 2 risquinhos lá no painel, tipo, quase pegando reserva, digamos. Aí a gente ia fazer o passo de ciclo, mas acabamos desistindo por essa questão de lá ser um pouco mais remoto e a moto estava incomodando bastante. E daí fizemos o passo de Gema, que é o tradicional ali de São Pedro, e acabamos voltando pelo caminho todo de asfalto daí para não ter nenhum contratempo, assim, digamos. Esse foi o roteiro dessa viagem, a Rutas da América 2, né? Saiu mais um documentário e até então não mexia não mexia em nada de edição de vídeo, até nesse documentário aí. O primeiro documentário que eu lancei, um amigo meu me ajudou a editar, eu gravei, ele editou, e porque eu sou um zero à esquerda esse negócio de mexer em computador e tudo mais, questão de tecnologia. Agora eu comecei
e pô, não tem como esperar pelos outros e tal. Então, daí, nesse documentário Rutas da América 2, aí sim, já foi tudo eu que aprendi a fazer, e tive que ir atrás de programa, contei com a ajuda tua, tu sabe, muitas vezes que me deu dicas e puxões de orelhas e tal, e acabou saindo. Agora está começando a melhorar um pouquinho, cada vez mais a qualidade dos vídeos e tal. A gente acaba aprendendo muito dia após dia com isso tudo, até porque a gente, até então, a minha área de atuação não tem nada a ver com filmagem e nem mexer com computador, essas coisas. Então, sou peão de obra. Então, acabei aprendendo muita coisa nesse meio tempo e eu vejo que agora cada vez está mais fácil, está desenrolando bem, o pessoal tem gostado das sequências que está acontecendo. Não tinha canal no YouTube nem nada, estava tudo parado. Fazia esses documentários porque era algo que eu gostava muito e eu sempre almejei. Eu tenho vários pequenos sonhos dentro de um sonho maior e graças a Deus tudo isso tá conspirando a meu favor e eu estou realizando vários deles. Qual câmera o Alex usa? Hoje eu estou usando uma GoPro Hero 5. É o que eu gravo os vídeos do canal. O pessoal que tá acompanhando meu canal se chama Crônicas de Viajeiro. Se vocês que estão aí assistindo ainda não seguem meu canal, como o Alfredo falou no começo do vídeo, aí é um canal de motociclismo raiz, digamos assim. Podem ver várias pataquadas e as minhas viagens e aventuras. Eu, Deus e a Pop, como sempre falo. A câmera que eu estou usando agora nos últimos vídeos já é uma GoPro Hero 5. Mas prevejo melhorias nessa questão para um futuro meio breve, digamos assim. Que a questão é sempre buscar melhorar.